Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Deus desconhecido. A humanidade busca Deus. Não há como identificar com precisão o momento exato em que o ser humano passou a buscar contato com o divino, o momento em que começou a perceber o mundo à sua volta e a compreender que uma entidade superior havia criado todas as coisas. Eu não estou falando especificamente sobre a existência de um Deus único ou de vários deuses, mas da própria ideia de que havia uma divindade. Não dá para saber exatamente quando o ser humano começou a fazer isso, de forma que isso parece intrínseco a nós. Com o passar do tempo e o desenvolvimento das sociedades, várias religiões organizadas foram surgindo e provavelmente elas já existiam antes daquelas que nós podemos identificar no tempo e na história. O fato é que muitas religiões se desenvolveram. Ainda hoje é assim. Enquanto elas variam suas explicações acerca de Deus, muitas pessoas continuam perguntando: quem é Deus? O trecho dos Atos dos Apóstolos que lemos hoje mostra um episódio muito interessante do ministério de São Paulo. Ele visita a cidade de Atenas, um grande centro cultural, religioso e filosófico da antiguidade. Ao chegar ali, Paulo se incomoda, conforme diz o texto, com a enorme quantidade de estátuas de deuses que havia na cidade. E por isso ele pregava, fosse na sinagoga, fosse na praça pública, a qualquer hora, para qualquer pessoa que procurasse. Por conta disso, alguns filósofos de Atenas também foram até Paulo e quiseram saber que Deus estrangeiro era esse que ele estava anunciando, pois ele anunciava Jesus. Paulo já começa o seu discurso fazendo menção a um altar que ele tinha encontrado, que estava dedicado ao Deus desconhecido. Parece que Paulo percebe nos atenienses um grande senso religioso e talvez uma preocupação em não excluir nenhum Deus da sua adoração, mesmo aquele que eles não conheciam. Paulo aproveita esse argumento para justificar a sua pregação de um Deus que era considerado estrangeiro. Após essa identificação, Paulo começa a ampliar a visão dos seus ouvintes sobre o que era a divindade. Em primeiro lugar, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa é a sua primeira constatação acerca de Deus. Ele viu muitas estátuas, mas elas não podiam comportar o que era Deus, pois Deus é muito maior do que este templo ou qualquer templo. Também é muito maior do que as nossas suposições sobre quem Ele seja. Mas é Ele quem dá vida a tudo quanto existe. E todo o universo é uma testemunha da existência de Deus. Exatamente para que os seres humanos o buscassem, e não só ficassem na busca, mas o pudessem encontrar. Pois, segundo Paulo, Ele não está longe de nós. Deus não está longe de nós porque é Ele quem dá vida ao que existe. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo, então, citando um poeta do século III a.C., diz: somos da raça do próprio Deus. Somos da raça do próprio Deus. Além disso, Deus está perto de nós, porque Ele mesmo se fez homem. E é isso que Paulo continua em seu discurso. Para que nós possamos ver Deus, então, nós precisamos olhar um pouco mais para o ser humano. É muito comum na nossa tradição cristã nós utilizarmos elementos da natureza ou transformados a partir dela para que simbolizem e sejam o meio da ação divina. Isso acontece com a água do batismo, com a água da aspersão, com o óleo da confirmação ou da unção dos enfermos, e especialmente no pão e no vinho, que também são frutos do trabalho humano
e dos bens, das dádivas da natureza. Através desses elementos tão comuns e naturais, nós cremos que Deus se manifesta e Ele está verdadeiramente presente. Mas Deus foi além quando se tornou um ser humano. E não é por isso que estamos aqui hoje. Nós viemos a este lugar para nos encontrar com Deus, na nossa comunhão, uns com os outros, viemos rezar juntos, viemos comungar. Isso porque Deus não ficou distante de nós, não ficou assistindo ao sofrimento e às coisas que muitas vezes inquietam a todos nós e às vezes fazem com que muitos percam a fé em Deus. Deus veio, viveu, sofreu e morreu como de nós. Ele esteve próximo de nós em todos os momentos, inclusive na morte, que é o que tanto nos assusta. Deus não se negou a participar plenamente de nossa natureza humana. O Deus que criou o céu, a terra e sustenta tudo que existe, não se negou a viver como um de nós. E tendo vivido sem pecar, purificou a natureza humana que estava longe. Paulo estava falando de Jesus, que foi constituído por Deus um meio de redenção da criação que estava degradada pelo pecado. Ele fez isso por meio da sua ressurreição, que ainda celebramos, e oferece uma vida nova a todos os que dele se aproximam. Que vida nova é essa? Muito se pergunta sobre o que seria a vida eterna e abundante que Cristo nos oferece. O que ele apresenta é uma possibilidade de uma nova relação que podemos ter uns com os outros e com a criação. A nossa relação com tudo que nos cerca pode mudar radicalmente quando começarmos a ver Deus em tudo que Ele criou. Nós começamos a reflexão dessa manhã fazendo referência ao Deus desconhecido. Compreendemos que Deus se fez conhecido por meio da criação e por meio da encarnação do seu Filho. E nós conhecemos Deus? É muito prático dizer que conhecemos. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, vem nos explicar em termos práticos o que seria conhecer Deus. Ele se compara a uma videira. Uma metáfora apropriada para o dia de hoje, atentamos para as dádivas da criação. E nós, seus discípulos, somos seus galhos. Estamos unidos a Ele e sem Ele nada podemos fazer, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A diferença entre os galhos está entre aqueles que frutificam e aqueles que não frutificam. Essa é a diferença. E se a árvore é o Cristo, os frutos produzidos só podem ser aqueles que foram produzidos por Cristo. Ou é isso, ou é ser como um galho cortado, seco, que não serve para nada. Cristo foi bem claro em dizer o que seria esse fruto. Se continuarmos a ler o texto de São João, veremos que o amor, a prática do amor, é o que realmente faz a diferença. Parece muitas vezes que esse discurso já está batido, a gente fala muito sobre isso. O amor, a prática do amor, é isso que faz a diferença. Mas foi isso que ele disse: se queremos ser reconhecidos como discípulos dele e fazer Deus conhecido em todos os lugares, devemos praticar as obras que ele praticou. A resposta para a questão sobre quem conhece ou não a Deus não pode ser simplesmente uma discussão sobre quem professa determinada fé ou não. São João, em sua primeira carta, esclarece que quem ama conhece a Deus. E afirma o contrário também: quem não ama não conhece a Deus. O amor de Deus foi revelado em Cristo para que vivamos por meio dele. Vivamos por meio dele. Não devemos pensar em viver por meio de Cristo apenas como algo interno, particular, futuro, mas uma vida agora. Viver por meio de Cristo é ter suas atitudes moldadas pelo modo que Cristo viveu.
É assim que nós devemos entender isso também. Não só aguardando uma nova vida, o surgimento de uma nova realidade, mas começar a produzir essa nova realidade agora. Pois nós temos essa vida. Assim nós cremos. Assim nós professamos todos os domingos. E como eu já disse, nós estamos aqui por esse motivo. Além disso, São João disse que o amor deve ultrapassar as palavras e se refletir em nossas atitudes. Durante esse tempo pascal, nós lemos os Atos dos Apóstolos, que narram o início da igreja. Também lemos algumas cartas, que mostram como os cristãos viviam, como deveriam viver. Estamos acompanhando a expansão gradativa do cristianismo. Lembramos um pouco da nossa história. É o exemplo da carta de São Pedro hoje. Ele nos conclama a agir sempre em consonância com as atitudes de nosso Mestre, agir em prol da justiça, mesmo que soframos a injustiça. Precisamos estar prontos a dar a razão da esperança que temos em Cristo. E isso não é nada mais do que aquilo que fazemos todos os domingos, todas as semanas. Esses textos não devem ser para nós apenas um exemplo, uma história, algo que foi contado, mas pode funcionar também como um espelho. Podemos olhar para esses textos e refletir no quanto nós estamos distantes dessa realidade. Se não for assim, não há razão para estarmos aqui. Saímos de casa, viemos à igreja apenas para discursar. Este é o domingo de rogações. A Páscoa está se findando. E nesse dia nós agradecemos a Deus pelas dádivas que dele recebemos. Pedimos que a terra seja frutífera para nós, que o mundo seja abençoado. Nós também somos parte dessa criação. Então roguemos também que nós frutifiquemos para o reino de Deus. Nós desejamos um mundo mais justo. Nós desejamos que não haja desigualdade. E também pedimos que isso aconteça. Vamos pedir também que nossas disposições internas mudem nesse sentido, para que possamos a ver os outros como iguais, pois somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos da raça do próprio Deus. Como podemos ter coragem de pedir a Deus que mude o coração dos nossos governantes, a fim de que eles trabalhem pelos valores do Evangelho, para o bem de todos, quando nem nossos círculos sociais mais próximos nós somos capazes de expressar esses valores que tanto pedimos? Nós pedimos tanto que as estruturas injustas da sociedade sejam transformadas, mas às vezes parece que nada se transforma. Vamos atentar então para o que disse nosso Senhor: se vocês ficam unidos a mim, minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem, que será concedido a vocês. Hoje nós viemos buscar Deus. Viemos buscar conforto, paz, alegria, talvez algo mais concreto, uma bênção especial, uma cura, seja para você, seja para alguém próximo. Vamos lembrar do que Jesus disse novamente: se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem, que será concedido a vocês. À medida que as nossas vontades se combinam com a vontade de Deus, é natural que a vontade de Deus seja feita e que nós possamos ver aquilo que tanto desejamos. Por fim, voltamos à pergunta: nós conhecemos a Deus? Esse Deus tão grande, mas que se fez um de nós? Afinal, onde está Deus? Está sentado do seu lado. Está ali fora, acabou de passar. Está no presídio, seja inocente ou seja culpado. Está em hospital, aguardando não só orações, mas uma visita. Está morando sobre um viaduto. Nessa hora Deus não tem o que comer. Talvez esteja se drogando. Enfim.
Ele está em todos os lugares para onde possamos olhar. É claro que não há ninguém excluído dessa realidade. E eu mesmo, quando fazia essa reflexão, me incluo nessa situação. Até porque uma análise sincera de nossas vidas revela que muitas vezes estamos distantes daquilo que Cristo pregou. Se estamos unidos com Ele, o natural é frutificar ou ser cortado. Roguemos hoje e sempre que o nosso Pai, o agricultor, nos pode, nos ajude, nos transforme, para que assim nós possamos dar frutos. E assim, como Jesus disse, a glória de Deus será conhecida. A glória de Deus é conhecida quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. E ser discípulos de Cristo é seguir os passos que Ele seguiu. Amém.